informação importante da Venezuela. A opositora de Nicolás Maduro, Corina Machado, a Maria Corina Machado, ela foi ameaçada de morte às vésperas da sua visita ao estado de Guárico. Recados contra a líder da oposição haviam sido pichadas em um grande muro e levavam a assinatura de Detren del Delano, que é a principal facção criminosa da Venezuela. Machado havia anunciado horas antes que faria uma visita ao estado no meio de seu percurso por todo o país para promover a candidatura de Edmundo González para as eleições presidenciais. Vou começar essa com o Roberto Mota. Mota, primeiro nós vimos a perseguição de Nicolás Maduro contra Maria Corina Machado. Agora, uma facção criminosa faz ameaças para impedir a entrada dela em um estado que é bem populoso por lá. Parece que a facção está relativamente alinhada à ditadura de Nicolás Maduro, né? Por favor. Crime organizado impedindo a entrada de lideranças políticas, né? Olha, não acontece só na Venezuela. Eu tenho a certeza que a Maria Corina, né, já ouviu coisas muito piores do que essa. O ditador venezuelano, inclusive, já disse que o seu país tem o sistema eleitoral mais confiável, transparente e auditado do mundo. E disse que as preocupações internacionais com a Venezuela, as preocupações com a situação da oposição, são tudo um circo armado pela direita. Mas Maduro está enganado, né? É óbvio, a direita não tem nada a ver com esse circo. Quem montou o circo foi o próprio Maduro. Agora, essa responsabilidade tem que ser dividida com todos os estadistas de outros países que se calam ou apoiam a ditadura venezuelana, ou até aqueles que acham que adianta alguma coisa, diante de uma situação como essa, enviar observadores eleitorais. Você, Beraldo, a opositora de Nicolás Maduro, sendo ameaçada de morte antes de visitar um estado. Pichada, inclusive, uma ameaça em um muro dessa região. Bom, eu queria entender quais são os motivos de se manter relações diplomáticas com um país como esse. Um país que não respeita a democracia, um presidente que ameaça e põe na cadeia seus opositores, um presidente que é procurado por tráfico internacional de drogas, um enriquecimento absolutamente injustificado, uma população que vive na miséria sem que o governo nada faça para superar, pessoas fugindo às centenas de milhares de forma constante para outros países. E a gente assistindo passivamente a ameaça desse mesmo presidente de invadir um vizinho, política de extensão territorial, conquistando território de outro país, nas nossas barbas, debaixo dos nossos olhos, o que fazemos absolutamente nada. Ao contrário, fazemos aquilo que era impensado em qualquer ambiente de gestão séria e profissional em relação à política internacional. O Brasil vai e sugere para a Venezuela entrar nos BRICS, para a Venezuela entrar no Mercosul, para a Venezuela isso, para a Venezuela aquilo. E aí depois, quando questionado qual é a posição oficial do presidente da República, o Maduro é um homem difícil, né? Puxa, mas vamos fazer uma reunião lá no Caribe, bater um papo para ver se a gente se entende sobre a Guiana. Veja só a política internacional do Brasil. Nada mais humilhante num ambiente diplomático de altíssimo nível, num mundo que vive hoje com desafios enormes em relação à Rússia e à Ucrânia, em relação à posição de Israel com as ameaças que sofre da Palestina na faixa de Gaza, vindo do Hamas, também do Hezbollah, questão de Taiwan, tantos desafios seríssimos. E o Brasil assistindo essa vergonha que é essa democracia inexistente da Venezuela. Então, essas coisas acontecem, o silêncio brasileiro simplesmente
me ajudam a ficar ainda mais envergonhado do Brasil, Canhoto. Pois é, esse também é um bom ponto. Agora, delegado Palumbo, crime organizado dando as cartas na Venezuela, impedindo a entrada de uma liderança política em um estado, e tem esse aspecto também trazido pelo Cristiano Beraldo. Muitos entendem que o Brasil é complacente, deveria ter uma outra postura quando se depara em um país que toma esse tipo de atitude com forças políticas contrárias ao ditador Maduro. A indagação do Cristiano Beraldo é a mesma que a minha. Eu também não consigo entender um país que deve 12 bilhões de reais para o Brasil, né, e é tratado aqui com um tapete vermelho. Como o Mota falou, Beraldo falou, traficante, narcotraficante, acusado de envio de mais de 200 a 300 toneladas de drogas para os Estados Unidos. Os seus generais lá, os sóis, são acusados de mandar drogas para tudo quanto é canto, inclusive essa droga vem parar no Brasil. Ele chuta o escritório da ONU, não deixa ter concorrência nas eleições, e eu não consigo entender como que um Brasil, um país que se fala que é tão democrático, democrata, passa um pano para uma ditadura, né, narcotraficantes como esse, passam pano o tempo todo. Não dá para entender realmente. Aliás, se a gente pensar um pouquinho, dá até para entender sim, né? É porque eles são do mesmo viés político e ideológico, só por causa disso. Senão, o governo aqui no Brasil estava massacrando a Venezuela. Mas como pensa igual, eles ficam quietinhos. Mas mesmo que haja essa similaridade na agenda entre os dois países ou entre os dois líderes, Mota, você não acha que o copo transbordou? Há muitos elementos que forçariam um país como o Brasil a se colocar contra o que tem feito o Nicolás Maduro. Não é possível ficarmos quietos, de braços cruzados, observando essa situação, né? Canhoto, não é possível. E aí eu acho que a gente entra no outro território, né? Eu acho que a gente pode falar sobre ideologia, pode falar sobre alianças políticas, mas tudo isso tem um limite. E quando você ultrapassa esse limite, você está falando de falta de convicção moral. Então, eu acho que a maioria das pessoas, mesmo dentro da sua forma de pensar, da sua ideologia, chega a um ponto em que você olha e diz, com isso aí eu não vou compactuar, porque isso aí é absurdo. Isso aí fere os meus princípios básicos. Você não pode compactuar com o regime político, mesmo que esse regime diga que tem a mesma ideologia que você, se o regime está violando direitos fundamentais. Isso é uma coisa que a gente achava que a humanidade já tinha aprendido há muito tempo. Os países não podem se acovardar diante dessa situação. Também outra lição que a gente achava que a humanidade tinha aprendido há muito tempo. Quando lá por volta da década de 1930, o mundo assistia ao que estava acontecendo na Alemanha, o que estava acontecendo na Itália, o que estava acontecendo no Japão, e fazia cara de paisagem. E dizia, não, tudo bem, vamos ceder aqui, vamos deixar ele fazer só isso, vai ser só dessa vez. E o mundo caiu na Segunda Guerra Mundial. A gente vê essas coisas se repetindo. A pior característica da maioria dos nossos líderes ocidentais hoje é a falta de convicções morais. Os caras só têm uma certeza: eu quero ficar no poder o maior tempo possível, enquanto eu estiver aqui eu quero viver da melhor forma possível. O resto está tudo aberto para negociação.